Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se é a hora que você está assistindo essa videoaula, mas seja muito bem-vindo, ok? Então, hoje nós vamos fazer aí uma breve explicação, ok? Sobre o conteúdo e logo após nós vamos fazer as correções da atividade da página, então, 91 à página 96, ok? Então, vamos lá? Muito bem. O nosso conteúdo anterior, nós já havíamos falado sobre fonemas, né? Então, nós sabemos que os fonemas, né, os sons, né, produzidos por cada vogal, por cada consoante, por cada letrinha aí, ok? Então, nós temos os fonemas, que é o som, e nós temos as letras, que são as grafias desses fonemas, ok? E hoje nós vamos aí para a sílaba, ok? Então, vamos pegar o livro e vamos lá com a tia para a gente fazer a revisão desse conteúdo. Então, nós temos aí a sílaba, ok? Na língua portuguesa, a vogal constitui a base das sílabas. Assim, em uma mesma sílaba, só pode haver uma vogal. Em uma palavra como pai, constituída de uma única sílaba, temos apenas a vogal A. Nesse caso, o I é considerado semivogal, pois é pronunciado de maneira mais fraca, ok? Então, nós sabemos que nós temos aí dentro da sílaba, tá? Então, as nossas palavras, elas são formadas por sílabas e também são formadas aí pelas vogais e pelas consoantes. Então, as vogais, nós temos a vogal e a semivogal. E nós temos as consoantes que vão formar essas sílabas, certo? Então, nós sabemos que as vogais são A, E, I, O, U e Y. Por que o Y, professora? Porque o Y, em muitos casos, ele é pronunciado como um I, ok? Então, o I aí, ele entra dentro da vogal aí, ok? A semivogal. Nós sabemos que, quais são a semivogal? O I e o O, certo? Quando eles são, né, aí, pronunciados, certo? Com menos intensidade. Então, nós sabemos que a semivogal, as semivogais, elas são pronunciadas com menos intensidade. Nesse caso, o I e o O, eles são semivogal quando nós pronunciamos I e O. Por exemplo, pai, ok? Então, nós pronunciamos o I, ok? Muito bem. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, nós temos aí, quanto ao número de sílabas, as palavras são classificadas como monossílabas, tá? As monossílabas, elas são o quê? Quando elas são formadas por apenas uma sílaba, ok? Beleza, isso aí a gente já sabe. Nós temos também as dissílabas, que são formadas pelo quê? Então, se nós falamos de, nós estamos falando de duas. Então, são aquelas que têm duas sílabas, ok? Nós também temos aí as trissílabas, ok? São o quê? São aquelas formadas por três sílabas, ok? Como eu sei que elas são formadas por monossílaba, dissílaba ou trissílaba? Você vai saber dessa quantidade na separação silábica. Então, você tem que separar as sílabas para você saber se ela é uma dissílaba, se ela é uma trissílaba, se ela é uma monossílaba ou se ela é uma polissílaba. As polissílabas, elas são o quê? São formadas por mais de 3 sílabas, ok? Por exemplo, nós temos aí esperança. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, ok? 4 sílabas. Então, quando falarmos de quantidade, ok, das sílabas, a classificação da quantidade de sílabas, nós estamos falando de monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, ok? Muito bem.
Quando nós falamos na classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, nós também sabemos que a sílaba tônica é o quê? Aquela que tem mais intensidade, aquelas que nós pronunciamos com mais força, ok? E nós sabemos que a sílaba tônica, ela só pode vir uma única vez em cada palavra. Por exemplo, aí em oração. Qual é a sílaba tônica de oração? O são. Então, nós só temos o são como sílaba tônica. O restante que sobra dessas outras sílabas aí, que é pronunciada com menos intensidade, nós a chamamos de sílabas átonas. As sílabas átonas, elas podem vir várias vezes dentro da palavra, certo? Muito bem. Então, sobre essa posição, nós vamos contar da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, ok? Certo. Quanto a essa contagem aí, nós precisamos saber aonde está localizado a sílaba tônica. Encontrando, nós temos a classificação na posição dessa sílaba tônica, tá? Então, nós temos aí alguns tipos, ok? Algumas classificações, ok? Dependendo da posição que está a sílaba tônica, ela é classificada. Então, nós temos as oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, ok? A última, porque nós começamos a fazer a contagem do final da palavra para o início, ok? É o inverso aí da monossílaba de sílaba, tá? Então, nós começamos do final para o começo. Então, nós sabemos que as oxítonas, a sílaba, né, a sílaba tônica das palavras oxítonas é a última, ok? Por exemplo, nós temos aí Amapá. Então, o pá aqui é a última sílaba, né? Então, nós vamos contar da última para o início, para a primeira, ok? Então, se a sílaba tônica da palavra for a última, nós estamos falando de oxítonas. Se nós estamos falando da sílaba tônica quanto a posição dela é a penúltima, nós estamos falando de paroxítona, ok? Então, para simplificar, quando nós falamos da primeira sílaba, né, a última, nós estamos falando das oxítonas. Quando nós falamos da segunda sílaba aí, que é a penúltima, nós estamos falando de paroxítonas, beleza? Quando nós estamos falando da antepenúltima, que no caso vai ser a terceira sílaba, nós estamos falando de proparoxítonas. Outra dica, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Nós também sabemos que os acentos, né, eles ajudam nessa classificação de sílaba tônica, porque sempre que vier um acento naquela palavra, então, aquela sílaba, ela vai vir com mais intensidade. Portanto, vai ser a sílaba tônica daquela palavra, ok? Então, vamos lá. Leia a tirinha e responda. Preá e café, Hudson e Lécio. Calma, deixa eu pegar aqui o livro, porque eu não estou enxergando esse negócio. Página 92. Então, o patrão do teu pai não sabe dividir a palavra lucro? Para ele é monossílaba. E prejuízo ele sabe dividir? Se ele sabe, divide com os peões tudinho. Então, vamos lá. Quando nós falamos aí, como se divide a palavra lucro? Então, nós vamos dividir, então vai ficar lucro, ok? 2.
De acordo com a tirinha, o patrão do pai de Preá realmente não sabe dividir a palavra lucro? Não. O que acontece? Na verdade, o patrão do pai de Preá não sabe dividir o lucro das suas empresas, ok? Ele não está falando que ele não sabe dividir, aí separar a palavra, né, a palavra lucro, mas sim ele não sabe dividir o dinheiro que eles ganham aí na empresa, os lucros, certo? 3. Como se divide a palavra prejuízo? Então, nós temos aí prejuízo, ok? Certo. 4. Por que o patrão do pai do menino divide o prejuízo com os empregados? Para quê? Para ele poder obter mais lucros. 5. Classifique as palavras a seguir quanto à quantidade de sílabas e quanto à posição da sílaba tônica. Então, a gente vai classificar aí se elas são monossílabas, dissílabas ou trissílabas e vamos classificar enquanto a posição da sílaba tônica, que é oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, ok? Então, nós temos aí lucro. Lucro é uma dissílaba e ela é paroxítona. Por que paroxítona? Porque a sílaba tônica é o lucro, ok? É o lu. Nós temos prejuízo. Prejuízo é uma polissílaba e é uma paroxítona. Qual é a sílaba tônica de prejuízo? Exatamente, o i, certo? Prejuízo, ok? Nós temos aí teu. Teu é uma monossílaba, ok? Então, as monossílabas aí, elas não contêm a sílaba tônica. Isso. Agora, nós temos aí na D, sabe. Sabe, nós temos uma dissílaba e ela é paroxítona, ok? Dividir, nós temos uma trissílaba e uma oxítona. Por que oxítona? Porque a sua sílaba tônica é a última, é o dir, ok? Nós temos aí monossílaba, é uma polissílaba, ok? E uma proparoxítona. Muito bem. Nós também temos agora, página 94, um pequeno texto aí para a gente fazer a leitura. Então, vamos lá. O homem foi a uma barbearia para fazer a barba e cortar o cabelo. Entre uma conversa e outra com o barbeiro, ele falava de Deus. Certo momento, o barbeiro disparou. Esqueça isso. Eu não acredito que Deus existe. O homem se espantou, mostrou-se perplexo. Ensaiou alguma resposta. Calou-se. O barbeiro continuou o serviço. Alguns minutos depois, o cliente quis saber o motivo de sua descrença. Por que diz isso, meu amigo? O barbeiro lhe respondeu. Há muita miséria no mundo. Pessoas passando fome, crianças são abandonadas. Se Deus existisse mesmo, não haveria tanto sofrimento no mundo. Por que ele permite que tudo isso aconteça? Com essa resposta, o cliente ficou calado. Quando o barbeiro terminou o serviço, ele pagou e saiu. Assim que chegou à porta da barbearia, a primeira pessoa que viu foi um mendigo com a barba e os cabelos muito grandes e sujos. O homem sorriu, voltou à barbearia e disse ao amigo: Eu não acredito que existam barbeiros. Sem entender, o barbeiro respondeu: Como você não acredita que existam barbeiros? Eu acabei de fazer sua barba e cortar o seu cabelo. O homem prontamente disse: Eu não acredito que existam barbeiros. Se existissem barbeiros, não existiria um homem
como aquele, barbudos e cabeludos. O barbeiro retrucou: a culpa não é minha. Como recebe esmola todos os dias, deveria vir até mim. Se ele viesse, eu faria dele um novo homem. Então, o cliente respondeu: é isso, amigo. Como os barbeiros, Deus também existe, mas as pessoas não vão até ele. Por isso existe tanto sofrimento no mundo. Exatamente isso, né? Então vamos lá. Vamos para a atividade para a gente entender mais um pouquinho sobre a atividade, ok? Então nós temos aí, neste capítulo, vimos que as parábolas são textos narrativos que, como as fábulas, pretendem passar algum ensinamento. Muitas vezes, a lição presente nas parábolas tem um cunho religioso, como ocorre nesse texto. Que ensinamento podemos tirar dessa parábola? Então, para os que acreditam em Deus, ele não é o culpado pelas escolhas erradas que as pessoas fazem, certo? Temos aí a 2. Neste capítulo, vimos também como se constitui as frases e o que caracterizam as orações e os períodos que podem ser simples ou compostos. De acordo com a relação de dependência estrutural ou não que as orações estabelecem entre si em um período composto, podemos distinguir um período de outro. Assim, em um período composto, as orações podem se organizar de maneiras coordenadas, independentes ou subordinadas, dependentes. Sabendo disso, analise o período a seguir. O homem se espantou, mostrou-se perplexo, ensaiou alguma resposta, calou-se. A. Esse período é composto por quantas orações? Então, o período é composto por 4 orações. O que é que vai ser as orações? Os verbos, ou espantou, mostrou-se, ensaiou e calou-se, ok? B. Essas orações mantêm entre si uma relação de coordenação ou subordinação. De coordenação. Por quê? Porque são frases independentes, ok? Na C, identifique no texto um período composto por coordenação. Então, há muita miséria no mundo, pessoas passando fome, crianças são abandonadas. O homem sorriu, voltou à barbearia e disse ao amigo. Então, são períodos compostos por coordenação, porque são frases independentes, certo? D. Identifique no texto uma frase com que se expressa uma ordem. Então, esqueça isso. Então, ele está falando, está dando uma ordem para aquela pessoa, para que ela esqueça, certo? Então, muito bem. E hoje foi mais uma correção da atividade da página 93 a 96, ok? Beijinhos e até a próxima!